Existem momentos de abraçar a multidão e desfrutar daquilo juntos, e momentos de ouvir um conselho e ter um encontro particular e pessoal. Existem momentos de abraçar a multidão e desfrutar daquilo juntos, e existem momentos de ouvir um conselho e ter um encontro pessoal e particular. Não sei se vocês conhecem o cantor Ed Sheeran, bem famoso. Ele é conhecido mundialmente, seus shows são lotados, milhares de pessoas, ele é uma figura muito famosa, né? Ed Sheeran, ele é conhecido por ter um coração generoso, então ele lota shows e milhares de pessoas vão para assistir o show dele. Mas ele também é conhecido por umas outras ações que ele faz. Ele é conhecido por um coração generoso. Eu vou ler aqui o texto, tá? Ele já fez visitas emocionantes a fãs em hospitais. Uma dessas histórias aconteceu no Brasil em 2017. Durante a sua turnê no país, Ed Sheeran fez uma visita surpresa a Isadora Barros, uma adolescente de 17 anos que estava internada há 8 meses no hospital em Curitiba. Isadora era uma grande fã de Ed e, por conta de sua condição de saúde, não poderia ir ao show dele naquela que ele faria na cidade. Ela gravou um vídeo e escreveu uma carta para o cantor, desejando-lhe boas-vindas ao Brasil e expressando sua tristeza por não conseguir vê-lo. Ed decidiu fazer uma visita surpresa à jovem antes do seu show. Ele foi até o hospital, conversou com Isadora, tirou fotos com ela, deu autógrafos e até entregou alguns produtos oficiais de sua turnê. Foi um momento de grande emoção e alegria para Isadora, que teve o seu sonho realizado. O Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, publicou uma foto do encontro em suas redes sociais, agradecendo a sensibilidade e o carinho do artista por proporcionar um momento tão especial para a adolescente. Essa visita é um belo exemplo de conexão que Ed Sheeran constrói com seus fãs, indo além do palco para tocar as vidas deles de forma pessoal. É um pequeno exemplo, né, de algo que, repartindo algo de que, às vezes, ele abrange multidões, às vezes ele tem essa forma de trabalhar, né? Mas ele também gosta de fazer isso de maneira pequena, de maneira individual. E às vezes vai ser assim na nossa vida. Nós não vamos participar, nós não vamos estar recebendo tudo no público, tudo na multidão. A gente vai receber muito de forma particular, individual. E a gente tem que entender que essas coisas, às vezes, vão acontecer somente lá, não só na multidão. Eu tenho uma história pessoal para contar. A história é um amigo meu, pessoal, né? Um amigo meu, muito amigo meu, ele ia se mudar da cidade, não só da cidade, mas ele ia se mudar do país. E naquela época a gente estava muito próximo, a gente se via sempre. E eu descobri isso há pouco tempo dele se mudar. Eu confesso para vocês, eu me senti ofendido. Como que meu amigo não tinha contado isso para mim antes? Estava tudo certo já que ele ia se mudar, mas eu não sabia. Aquilo foi uma ofensa. Eu não estava sabendo que o meu amigo, que o meu irmão na fé, que o meu discípulo, naquela época, né, eu discipulava ele, o que ele estava vivendo. Eu não sabia o que estava acontecendo com a vida dele. E quando ele compartilhou, eu me senti ofendido, fiquei mal. Mas aí ele me falou, cara, que era um processo de Deus com ele, que Deus estava falando coisas para ele de forma muito específica, muito particular, e que não era o momento dele compartilhar, não era o momento dele trazer a público aquilo. Era um momento em que Deus estava falando com ele de forma particular, Deus estava agindo na vida dele de uma forma muito pessoal. Demorou a eu entender isso. Não queria saber, eu só queria saber que, cara, tu tinha que ter me falado. Mas a gente precisa estar preparado para saber quando Deus está trabalhando contigo no pessoal e quando Ele está trabalhando contigo na multidão.
Então hoje nós vamos entrar no capítulo 9 de Marcos. Tu pode estar com a tua Bíblia no capítulo 9, e a gente vai caminhar um pouco dentro desse capítulo. E se eu pudesse botar um título na mensagem, eu colocaria das multidões ao pessoal. Já está ali, né? Das multidões ao pessoal. Vamos orar? Deus, nesse momento eu quero pedir, Deus, que o Senhor possa estar preparando os nossos corações, Deus, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. Como esse título mesmo diz, Deus, às vezes o Senhor vai falar nas multidões, mas muitas vezes, e as formas mais poderosas que o Senhor fala, é no pessoal, Deus. Então, fala, Deus, de forma pessoal com cada um aqui, Deus, aquilo que o Senhor quer transmitir, aquilo que o Senhor quer que aprendamos, Deus. Que eu possa também, Deus, use o teu servo para poder repartir, Deus, o que o Senhor colocou no meu coração e aquilo que o Senhor tem falado, e que a gente possa aprender juntos, Deus, um pouco mais sobre Ti, um pouco mais sobre a Tua palavra, para honra e glória do Teu nome. Assim eu oro. Amém. Então vamos começar no versículo 2, Marcos 9, versículos 2 e 3. Diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro sobre a terra seria capaz de branqueá-las. Então Jesus, ele chama 3, quantos discípulos tinha Jesus? 12. Então ele chama 3 desses 12 discípulos para subir um alto monte, onde a palavra diz que eles ficaram a sós. A gente já leu muitos milagres aqui, né? Nessa série de Marcos a gente tem visto milagre atrás de milagre, né? E a gente tem visto milagres em que Jesus, por exemplo, multiplicou o pão para milhares de pessoas. Semana passada mesmo a gente falou da segunda multiplicação, onde Jesus então multiplica 7 pães e atinge 4.000 pessoas. Tem vezes que Jesus age assim mesmo, tem vezes que é em massa. A gente também viu histórias onde Jesus lembra da história do paralítico, que os amigos levaram ele na maca e desceram pelo teto da casa, em frente de Jesus, e ali a palavra diz que a casa estava cheia de uma maneira que não podia os discípulos entrar. Então as casas também não eram muito grandes naquela época. Então para a casa estar cheia, eu imagino ali que dezenas de pessoas, de repente algumas pessoas na rua ali se amontoando, talvez centenas de pessoas, né? Então a gente viu lá milhares de pessoas sendo alimentadas por pão, peixe. Agora a gente tem aqui centenas, talvez dezenas de pessoas, e Jesus também trabalhando dessa forma. Mas há momentos que não será assim, não será nesse tamanho todo. Vai ser no particular que as coisas vão acontecer. Então, se tem uma lição para tu anotar, se tem uma lição para tu gravar, um ponto para te memorizar, é que haverão momentos em que Deus vai falar, vai agir, vai fazer de milagres na multidão, mas haverá momentos onde Ele vai querer fazer tudo isso de maneira particular. Alguns momentos a gente vai estar ali vendo o pão, o pão não acaba nunca, e eu já estou cheio e o pão está sendo multiplicado. A gente vai testemunhar coisas assim de uma forma com outros irmãos juntos, e cara, olha só o que está acontecendo. Mas às vezes não vai ser assim, às vezes vai ser tu, dentro da tua casa, vivenciando a multiplicação do pão, vai ser tu dentro da tua casa, vivenciando milagres na tua mesa. Vamos avançar. Versículo 4. Apareceram diante deles Elias e Moisés, conversando com Jesus. Assim como os evangelhos, eles narram a história do ministério de Jesus aqui na terra, o capítulo 9 ele acontece alguns dias depois do capítulo que a gente leu semana passada.
E lá naquele capítulo, capítulo 8, Jesus faz duas perguntas para os discípulos. E apesar de nós estarmos falando do capítulo da semana passada, eu vou querer voltar aqui, porque é muito importante para nós pegarmos um princípio do capítulo que a gente está vendo essa semana. Então, em Marcos 8, 27 a 29, vai acontecer a seguinte história. Eles responderam, Jesus e os seus discípulos dirigiam-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros um dos profetas. E vocês, quem dizes que eu sou? Jesus perguntou. E Pedro respondeu: tu és o Cristo. Quem o povo diz que eu sou? Jesus pergunta. Eles dizem então, tem uns aí que estão dizendo que tu é João Batista, outros dizem que tu é Elias, ou talvez um dos profetas. E Jesus então traz a pergunta para eles. Primeiro ele perguntou de todo mundo, agora ele pergunta de uma forma particular: e quem vocês dizem que eu sou? Cristo foi a resposta. Então agora voltando aqui para o monte, voltando aqui para o capítulo 9, Jesus está lá no monte. Então, quem que aparece diante deles? Elias e Moisés. João Batista, interessante, não apareceu João Batista aqui, né? Por quê? Os discípulos já sabiam quem era João Batista. 2 dos discípulos de Jesus já eram discípulos de João Batista antes. João Batista eles já sabiam quem era. Agora Elias eles nunca tinham visto com os olhos deles. Então, aquele momento, Elias, justamente aquele que o povo citava que podia ser, aparece. Não só Elias, mas Moisés, que é considerado o maior profeta do Antigo Testamento. Então Deus faz questão de trazer o maior profeta do Antigo Testamento. E Elias, justamente, os dois personagens que o povo dizia que era, e mostra ali diante dos discípulos, só para aqueles 3. Os outros 9, lembra, os outros 9 não subiram. Poderia ser qualquer outra pessoa, podia ser Davi, podia ter trazido Samuel, podia ter trazido o profeta Daniel, Noé. Quantos caras poderiam ter aparecido ali, mas foi aparecer justamente aqueles que... Então, se havia algum resquício de dúvida no coração daqueles discípulos ali, Deus estava querendo ainda confirmar: olha, vocês acertaram, vocês disseram Cristo. Não o bastante, o versículo 7 vai dizer que em seguida apareceu uma nuvem que os envolveu dela, e dela saiu uma voz que disse: este é o meu filho amado, ouçam-no. Deus estava dizendo assim, sabe esses heróis que vocês conhecem, que vocês leem, que os pais de vocês falam deles, que os avós de vocês falavam deles, todos eles estão aí, mas aqui está o que é maior que eles. Aqui está o meu filho amado. Uma lição que podemos tirar disso aí é que devemos crer em Jesus, mesmo quando a nossa humanidade falha. Creia em Jesus, mesmo quando a humanidade falha. Deus ele não precisava confirmar nada para aqueles homens ali. Ele não precisava confirmar. Jesus poderia ter subido ao monte, ter tido aquele momento a sós, mas foi intencional. Ele não precisava provar nada para ninguém, não precisava provar nada para os discípulos, mas ele quis. E é assim que Deus trabalha. João 20, 29 vai dizer assim: então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Um diálogo aqui já com Tomé, pós-ressurreição. Aqueles homens haviam crido antes mesmo.
deles verem, né? Antes eles já tinham falado, tu és o Cristo. Eu quero te encorajar a fazer o mesmo e fazer uma pergunta para ti. Quem é Jesus para você? Essa é uma pergunta que quase toda semana a gente faz aqui, né? Quase toda semana está no roteiro de célula. Graças a Deus. Graças a Deus. É uma pergunta que a gente tem que estar sempre repetindo, sempre fazendo. Quem é Jesus para você? Às vezes a gente pode pensar que, né, a gente tem a resposta na ponta da língua, mas se alguém te aborda, às vezes tu até fica pensando em muitos títulos de Jesus, mas não em quem Jesus é mesmo. Para ti, de repente, ele pode ser um cara legal, mas muitos na Bíblia foram caras legais. Muitos homens da Bíblia foram caras legais. Samuel, Abraão, Jonatas. A lealdade daquele cara, um cara legal. Talvez Jesus para ti pode ser um homem sábio, não, um cara cheio de sabedoria. Salomão, a Bíblia fala que foi o homem mais sábio do mundo. Talvez Jesus para ti possa ser um revolucionário. Ele veio e ele realmente chacoalhou o negócio. O cara foi, mas Paulo, João Batista, foram caras revolucionários também. Paulo levou o evangelho aonde nenhum outro discípulo levou. João Batista veio e chacoalhou o povo, preparando o caminho ali para Jesus. Pegar um povo com 400 anos sem nenhuma revelação de Deus e chacoalhar aquele povo para receber o Salvador. Foi um cara revolucionário também. Talvez Jesus para ti pode ser um cara que traz ensinamentos profundos que eu quero para a minha vida. Ele traz uns ensinamentos, uma filosofia boa que eu quero para a minha vida. Eu concordo com os ensinos dele e são ensinos que eu quero para a minha vida. Moisés foi um cara que trouxe muitos ensinamentos também. Os próprios discípulos foram homens que escreveram cartas que também trazem ensinamentos profundos que a gente pode e deve aplicar na nossa vida. Então, o que diferencia Jesus desses monte de outros nomes? Eu vou te falar. Jesus, ele é o Salvador. Os outros não eram. Jesus é o Rei dos Reis. Os outros não eram. Jesus é o Senhor dos Senhores, o princípio e o fim. É Ele quem morreu por mim e por ti. Ele é o Filho amado de Deus. Esse é Jesus. Amém? Amém. Versículo 8. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Então, desciam do monte. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dentre os mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dentre os mortos. Agora, presta atenção nisso. Imagina o grande evento que eles testemunharam. Imagina como é que aqueles caras estavam descendo aquele monte. Meu Deus, cara, a gente viu Elias, a gente viu Moisés, cara. A gente não só viu isso, mas Jesus começou a brilhar na nossa frente, começou a resplandecer na nossa frente. Cara, não só isso, depois Deus falou que Jesus era o cara. Olha o evento que esses caras testemunharam. E agora eles estão descendo, ele pensa, cara, eu vou chegar lá embaixo, eu vou falar para os 9, né? Vou falar pro Andrezinho, vou falar pro Tiagão, que ficaram lá, né? O Tiaguinho que ficou lá. E Jesus disse: vocês não vão falar nada. Eu quero que isso fique contigo, com vocês. Não só pediu, né? A palavra diz ali. Volta um versículo, por favor. Se possível. Jesus o quê? Ordenou. Mas até um tempo certo. Pega o detalhe. Até que o Filho do Homem, né,
ressuscitasse. Não era para sempre. Caso contrário, a gente não ia ter essa história na Bíblia, né? Se Jesus não tivesse, fala só depois que acontecer isso, caso contrário, a gente não estaria lendo a história aqui. E assim, pessoal, eu quero abrir um parênteses aqui. Eu não estou falando que é para ti aguentar as coisas sozinho. É diferente. Eu não estou falando para ti, o que eu estou passando eu não posso falar para ninguém, eu tenho que sofrer isso sozinho, eu tenho que passar por isso sozinho. Tem uma diferença. A diferença é quando Deus te pede, Deus quer trabalhar contigo nesse momento, de uma forma particular, e quando não. Então não deixa de pedir ajuda se tu está precisando. Não confunda. E a lição que eu queria deixar é: há momentos de vivenciar e há momentos de compartilhar. Há momentos em que tu vai vivenciar algo. Pode ser uma experiência gostosa, pode ser uma coisa boa, pode ser uma luta, pode ser uma dificuldade. E momentos de compartilhar, onde tu vai falar isso no público. Nem sempre vai ser as duas coisas juntos. Vai ter momentos em que tu vai vivenciar e só depois Deus vai querer que tu abra isso. E isso justamente nos dias de hoje é complicado, né? Com as redes sociais. As redes sociais, elas são muito dinâmicas, né? A informação ela é compartilhada muito rapidamente. Às vezes as pessoas estão compartilhando e nem estão vivenciando, elas invertem, né? Elas já estão compartilhando e nem vivenciaram aquilo ainda, elas já estão compartilhando. Em alguns momentos Deus vai pedir para ti, ou às vezes ordenar para ti, para você experimentar e não falar. E aí, como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que tu é em relação a isso? Tu sai falando tudo que tu está vivenciando? Tu já sai, estou vivenciando, já sai falando, já sai compartilhando, já sai falando aos quatro ventos, sem nem saber se Deus está querendo que eu fale aquilo, ou se Ele quer falar aquilo na minha casa, dentro da minha casa, e num tempo oportuno, então eu reparto. Talvez Deus está querendo ter uma experiência contigo, está querendo que tu vivencie coisas e tu não está vivenciando porque tu não está escolhendo vivenciar. Isso é forte. Isso é forte, né? Talvez Deus está querendo trabalhar uma coisa na tua vida, trabalhar contigo, falar alguma coisa muito específica para ti. Ei, me escuta. Mas tu está mais preocupado em já estar falando, já estar compartilhando e tal, e não tem o teu tempo, pessoal, não tem o teu tempo particular com Ele. Deus ele tem uma maneira própria de trabalhar na vida de cada um, né? E se os discípulos que estavam descendo do monte chegassem lá e já compartilhassem, talvez ia atrapalhar o que Deus estava trabalhando, o que Jesus estava trabalhando na vida daqueles 9 discípulos que ficaram lá embaixo. E a gente já vai ver que Jesus também estava trabalhando naqueles 9 que ficaram lá embaixo. Versículo 14, então. Quando chegaram ao lugar onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Então quer dizer que enquanto Jesus estava com Pedro, Tiago e João curtindo o alto do monte lá, vendo a vista da cidade e desfrutando o momento lá, e eles nem imaginam o que estava acontecendo lá, né? Quer dizer que os outros 9 estavam lá enfrentando uma discussão e mestres da lei e problemas e gritaria lá, enquanto os outros bonitões estavam lá junto com Jesus. Aqui a gente vê 2 lados da história, né? Um público que subiu com Jesus, o público do alto da montanha, eu vou chamar o público do alto da montanha, e o público de baixo da montanha. E para deixar a situação ainda parece que pior, o versículo 15 vai dizer que eles saíram tudo correndo. Jesus chegou, vão lá, e os discípulos 9 que estavam ali tentando administrar
foram até esquecidos. Foram até esquecidos. O versículo 15 diz que logo que todo o povo viu Jesus, ficou maravilhado e correu para saudá-lo. São aqueles 9 que estavam ali administrando a situação, até escanteados foram. Como tu te sente quando tu fica fora de alguma coisa? É uma pergunta bem pessoal. Como tu te sente quando tu fica de fora de alguma coisa? De repente algum convite, alguma atividade. Tu vê que os outros lá estão fazendo alguma coisa lá e tu não tá junto. Tu não foi nem convidado, talvez. Ou pior ainda, de repente tu tá passando uma dificuldade, que era a questão dos discípulos, ele estava naquela discussão e tu vê o pessoal lá tudo rindo, tudo se divertindo e eu aqui com aquele problemão e tentando administrar. Como é que tu te sente quando tu passa por isso? Assim, ó, agora eu quero te dizer, não deixa o inimigo te enganar. Olha bem para mim aqui. Não deixa o inimigo te enganar. Deus trabalha em todos de maneira diferente. Tem momentos que tu vai estar no alto da montanha, tem momentos que tu vai estar lá embaixo da montanha enfrentando uma multidão. Tem momentos em que tu vai estar vivenciando coisas especiais, coisas maravilhosas, e vai ter momentos em que tu vai estar lá enfrentando problemas, discussões, gritarias, julgamentos. Não pense que porque tu está vivenciando uma coisa, que tu está lá embaixo da montanha, que tu é menos valorizado, que por aquele momento tu está lá embaixo. Não pense que tu é menos valorizado, ou muito menos que tu não é visto. Deus vê todos. Deus vê todos. Tem momentos e momentos. Em momentos em que Ele vai falar contigo de uma maneira particular, tem momentos que tu vai estar num público. Eu queria contar um breve relato. Duas semanas atrás, nós tivemos a oportunidade, eu e a Mel tivemos a oportunidade de servir com um grupo de missionários, um grupo de uma igreja dos Estados Unidos, veio aqui no Brasil, conhecer um pouco da igreja no sul do Brasil, também fazer alguns trabalhos sociais, algumas visitas, conhecer o trabalho da igreja aqui no sul. E eu e a Mel, nós temos esse ministério junto lá, né? A gente serve junto. E Deus tem aberto essa oportunidade para nós e a gente já serve há alguns anos com isso aí. E a gente ajuda esse grupo que vem. Então, as 2 semanas atrás, a gente passou 10 dias lá, ajudando esse grupo missionário. E basicamente assim, eu ficava com uma parte assim, mais de motorista, né? Levava o pessoal para onde eles tinham os trabalhos para fazer. Eu também ajudava lá, passava o dia com eles. E às vezes a gente fazia alguma visita, daí precisava de um tradutor, aí eu ficava também lá para ajudar. Então eu estava praticamente sempre com o grupo, para lá e para cá, né? Vendo coisas legais o dia inteiro, em cima da montanha, lá no alto da montanha. E a Mel, ela servia na parte de fazer as refeições. A Mel ficava em casa, preparando todas as refeições. Então a gente acordava, o café já estava à mesa. A Mel já tinha preparado o café para nós. A gente tomava o café, se preparava e saía. Aí voltava meio-dia, o almoço já estava pronto. Aí a gente almoçava. Aí, pós-almoço, a gente saía. Quando voltava à noite, a janta já estava servida e a roupa lavada e dobrada. Então a Mel ficou com essa parte assim de cuidado da casa, com alimentação, lavanderia. Talvez muitos vão olhar e vão dizer: pá, não é tão charmoso, né? Esse parece a parte de baixo da montanha, esse aí, né? Esse aí é menos charmoso, né? É menos legal, vamos dizer assim. O legal é estar lá, entregando comida para os moradores de rua, né? O legal é estar lá, visitando uma casa de algumas viúvas lá, podendo estar fazendo um culto dentro da casa dela,
orar com ela, compartilhar testemunho, ficar em casa lavando a roupa deles e fazendo a comida para quando eles chegar, não é tão legal. Mas no último dia a gente faz uma reunião, onde fica todo o grupo ali, e eles então fazem um feedback, assim, tem um momento de feedback. O que é a coisa que tu vai levar do Brasil contigo? O que foi impactante para ti nessa semana? E eles vão relatando. O casal líder falou assim, eu queria dizer que eu vi Jesus aqui trabalhando através das mãos da Mel. Que assim como Jesus lavou os pés dos discípulos na coisa de uma forma mais humilde possível, ela fazia isso para nós. A princípio parecia que nós, os popstar que estavam indo, tinha alguém que estava servindo a gente. E para eles foi o exemplo de Jesus visível. Então deixa eu te falar, a presença dela era indispensável naquele trabalho, indispensável. E existem momentos que Deus vai te chamar para estar no alto da montanha, e vai ter momentos em que Deus vai pedir para te ficar lá embaixo, mas nos dois lugares Ele está. Qual dos dois lugares é o mais importante? O alto da montanha ou embaixo da montanha? E a lição que eu quero te deixar aqui, o lugar mais importante é estar onde Deus quer que a gente esteja. Seja lá em cima, seja lá embaixo. Se Deus manda tu subir a montanha, suba. Se Deus manda que tu fique lá embaixo, fique. Não é sobre a nossa vontade, mas é sobre a vontade dEle. Romanos 12:2 vai dizer: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Se a gente sabe que a vontade do Pai ela é perfeita, nós não precisamos nos entristecer de onde a gente está, nós não precisamos invejar a posição que outros estão. Se a gente está obedecendo e a gente está exatamente onde Deus quer que a gente esteja, podemos descansar, porque a vontade dele é perfeita. Mas vamos seguir, versículos 16 a 22. Jesus perguntou: o que vocês estão discutindo? Um homem da multidão respondeu: mestre, eu trouxe a ti o meu filho, que está com um espírito que impede de falar. Onde quer que se apodere dele, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Ele caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O homem então ele vai buscar em Jesus. Provavelmente ele era um dos que estava fazendo tumulto lá com os discípulos, né? Ele era um dos que estava xingando lá e reclamando lá. Ele até em algum momento até menospreza os discípulos. Eu até pedi para os teus discípulos lá, mas eles não conseguiram. Ele estava buscando desesperadamente uma libertação para o filho. Estava buscando desesperadamente isso. Então ele chega para Jesus e diz: se podes fazer alguma coisa, tem de compaixão. Há muito tempo a família dele vinha sofrendo com aquilo ali, né? A palavra diz que desde a infância, claro, ele era um menino, então provavelmente alguns anos talvez, né? Já sofrendo com aquele espírito, atentando contra a vida, né? Diz ali que tentava matá-lo, né? Atirando na água e no fogo.
E então ele sai, ele parte da sua casa em direção a Jesus. Chega lá, Jesus não estava. Beleza, não deu. Vou tentar com os discípulos. Os discípulos não conseguem. Não deu. Jesus volta. Agora eu vou tentar com Jesus. E Jesus disse que a resposta dependeria dele. Versículo 23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Isso foi, quando eu li isso aqui, foi bem impactante assim. O cara procurou, foi a Jesus, Jesus não estava. Foi os discípulos, não conseguiram. Chegou Jesus, ele chega em Jesus, diz, tu pode? E Jesus disse, cara, a resposta está em ti, cara. Jesus traz para ele, se creres, tudo é possível àquele que crê. O que tu quer dependia de ti. Versículo 24 diz, imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Então o pai dá uma resposta meio estranha aqui, né? Eu creio, mas ajuda-me a vencer minha falta de fé. É quase um sim, mas não. Tu crê? Sim, mas não. Isso nos ensina uma coisa, que a decisão de crermos no poder de Jesus é nossa. A decisão de crermos no poder de Jesus é nossa, é tua, é minha. Mas até nisso, nós precisamos totalmente dele. Até nisso, a gente é dependente dele. Porque como a gente vacila na nossa fé, né? Na nossa célula, a gente estava comentando esses dias sobre a quantidade de milagres que o povo via fazer, né? E mesmo assim, depois eles esqueciam de Deus, abandonavam a Deus. Nós somos assim também com a nossa fé. Se é um problema pequeno, a gente até confia, mas quando o problema se torna um pouco maior ou impossível pelos meios naturais, a gente já coloca o limite. Ah, não, mas aqui é demais. A gente precisa acreditar que Deus continua no controle. Como anda a tua fé? Como é que anda a tua fé aí? Analisa ela. Está forte? Glória a Deus. Glorifica a Deus por isso. Está fraca? Peça ajuda para Ele, para você vencer a sua incredulidade. Versículo 25 a 29. Antes de ir para o 25 a 29, eu queria explicar um pouco mais esse tema, esse ponto aqui de que a decisão de nós cremos em Jesus ela é nossa, mas até isso a gente depende de Deus. Porque se fosse 100% nossa, a gente poderia se engrandecer. A gente poderia olha para mim, olha como é que é a minha fé. Olha o tamanho da minha fé. Então, aqui nos ensina que, cara, tenha fé. Mas, nunca esqueça de que a qualquer momento tu pode resbalar. Agora sim, 25 a 29. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto. A ponto de que muitos dizerem, ele morreu. Jesus, porém, tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então, após Jesus libertar aquele menino ali, através da fé daquele pai, se assegurando no próprio Jesus, os discípulos então vêm em particular também perguntar a Jesus, por que a gente não conseguiu?
A gente quer aprender o que que deu, o que que a gente fez de errado. Jesus então diz para eles que eles estavam lutando a luta com as armas erradas. Lutando a luta com as armas erradas. Consegue ver na tua vida que luta você está lutando hoje? Qual tem sido a sua batalha? E qual tem sido a arma que você tem usado para batalhar? A nossa sociedade hoje, ela tem muitas armas, ela te oferece muitas armas. Na sociedade hoje. Ela te oferece o dinheiro, as posses. Não, se eu tiver isso, eu consigo então comprar isso e daí o meu problema vai ser resolvido. A sociedade te oferece prazeres, alegrias momentâneas. Não, eu só estou passando por isso. Não, mas se eu fizesse isso aqui, aí sim, aí eu ia estar satisfeito, aí eu ia estar legal, eu zerava o game. Pessoas também pode ser uma arma que a gente está lutando. Às vezes eu tento procurar nas pessoas a solução dos meus problemas. Eu tento procurar recorrer a algumas pessoas para tirar aquele vazio, aquela dor que eu tenho vivenciado. E essa aqui eu acho que é a arma mais utilizada na sociedade ultimamente, as pessoas. Seja através de eu falar e eu botar para fora, botar para fora, botar para fora, botar para fora, ou eu convidar as pessoas, porque eu preciso passar tempo com as pessoas para eu não pensar nisso. Vou ter que te falar, talvez tu está lutando com as armas erradas. Então, o último princípio que eu queria deixar é: luta espiritual se luta com armas espirituais. Luta espiritual se luta com armas espirituais. É jejum, é oração, é palavra, é servir, é ofertar, é meditar na palavra. Essas são as armas que a gente tem que ter no nosso arsenal. Recapitulando então os pontos de hoje. Haverão momentos em que Deus vai falar, vai agir e vai fazer milagres nas multidões. Mas também haverão momentos em que Ele vai querer fazer tudo isso de uma maneira particular. 2. Crer em quem Jesus é, mesmo quando a humanidade falha. Lembre lá, Jesus, Ele é o Filho de Deus, Ele não é um cara sábio, Ele não é um cara com uma boa filosofia de vida que eu quero seguir. Ele é o Salvador, Ele é o Filho amado de Deus. Haverão momentos de vivenciar e momentos de compartilhar. Nem sempre Deus quer que você saia falando tudo. Talvez Ele quer agir contigo dentro da tua casa e fazer um trabalho dele no particular primeiro, antes de você abrir. Mas haverá um momento em que você vai compartilhar isso, porque a glória tem que ser dada a Ele. No caso dos discípulos, era após o Filho do Homem ser ressuscitado. O lugar mais importante de se estar é onde Deus quer que estejamos. A decisão de crermos no poder de Jesus é nossa, mas até nisso precisamos totalmente dele. E luta espiritual se luta com armas espirituais. Queria convidar a tu a baixar a cabeça e ter um momento de reflexão, ter um momento de análise, pensar como é que está a tua vida, como é que está a tua fé. Tu tem buscado nas multidões os milagres? Tu tem buscado nas multidões aquilo que Deus quer falar para ti? Não há nada mais gostoso. É muito bom estar na multidão. É muito bom estar em comunhão. Principalmente quando são irmãos em Cristo, né? É muito bom. Mas tu tem tido momentos
especiais e poderosos no particular com Deus? Se você tem, glória a Deus, continue fazendo isso. Agora, se tu não tem, Deus está te chamando hoje para tu tomar um café com Ele. Deus hoje está te chamando para tu ter um momento com Ele a sós. Ali é que acontece a coisa. Senhor, aqui nós estamos, Deus, diante de Ti, Pai, querendo colocar as nossas vidas, Deus, diante do Teu propósito, Deus. Que eu não venha, Deus, a deixar de lutar as lutas que eu tenho que lutar, Pai. Que nós venhamos a nos colocar nessa batalha, Deus. E por favor, nos ajuda, Deus. Nos ajuda. A gente crê no Senhor. E a gente pede ajuda para não falhar, Deus. Para não falhar na nossa fé, Pai. Senhor, a gente é muito abençoado, Deus. A gente é muito agraciado por Ti, Deus, no meio do povo. A gente também faz parte do milagre no meio do povo. A gente come pão junto, Deus. Pão que foi multiplicado por Ti, Deus. Mas sabemos que o Senhor muitas vezes vai querer trabalhar, Deus, comigo, pessoalmente, Deus. Que a gente possa saber quando é o momento de que a gente tem que vivenciar, Deus, um tempo contigo, vivenciar uma batalha junto contigo, vivenciar um aprendizado junto contigo, e quando é o momento de compartilhar para os outros, para Te glorificar, Deus. Dizer, olha, a gente passou por isso, a gente sabe como é que é, foi um momento difícil, mas o Senhor nos sustentou. Que a gente possa saber onde é o nosso lugar, Deus. Se o Senhor está chamando nós para subir a montanha, Deus, para ter um momento íntimo contigo, ou se o Senhor está chamando nós para estar enfrentando uma multidão, enfrentando uma batalha, Deus, porque a gente sabe que o melhor lugar, o lugar mais importante, é a gente estar onde o Senhor quer que estejamos, Deus. E eu te peço, Deus, que a gente possa entender o nosso lugar. Pai, abençoa, Deus, as nossas vidas, abençoa a Tua igreja, Deus. Fale, Deus, continue falando, Deus, ao longo da semana, os nossos corações. A Tua palavra é viva, Deus. Talvez o Senhor vai dar para alguns aqui, Deus, outras aplicações. O Senhor vai estar falando coisas pessoais, Deus, com cada um aqui, Deus. Eu te peço que o Senhor possa fazer isso mesmo, Pai. A gente quer abrir o nosso coração e deixar ele 100%, Deus, vulnerável, 100% aberto, Deus, para aquilo que o Senhor vai falar. E que a gente possa obedecer, Deus. Que a gente possa principalmente obedecer ao que o Senhor está falando. Em nome de Jesus. Amém.